Pessoal, boa noite. Aula de hoje falaremos sobre anticorpos e tipos de imunizações. Aula bastante importante na época atual, porque vem se falando bastante de novos vírus, como o coronavírus, agentes patogênicos e formas de se imunizar a população. Então, falaremos de tudo isso nesta aula de hoje. Para começar, o termo imunidade ou imunização. Termo antigo que vem da palavra humanitas, que em latim quer dizer aquele que não pode ser processado, ou seja, pode exercer ações livres ou pensamentos no exercício do cargo. Mas para nós, na biologia, nós temos a definição de imunidade como proteção contra doenças ou agentes infecciosos. Nós vamos ter na imunidade um conjunto de células atuantes com alguns eventos que participam do processo, tendo essas células ações diretas ou indiretas, e a produção de anticorpos, que vão atuar aí no combate a corpos estranhos. Vocês têm que lembrar que os anticorpos são proteínas de defesa. E sendo proteínas, são constituídos através de aminoácidos. Então, são cadeias polipeptídicas que vão entrar na formação dessa proteína. Aqui você tem estrutura básica com as 4 cadeias polipeptídicas que dão origem ao anticorpo. 2 cadeias grandes, representadas aqui na região central, que são chamadas de cadeias pesadas. 2 cadeias laterais menores, que são chamadas, portanto, de cadeias leves. Aqui você tem o local de contato, de encaixe do anticorpo no corpo estranho. Então, para cada tipo de corpo estranho, nós produzimos aquele tipo de anticorpo. O que vai variar de um anticorpo para o outro é basicamente essa região aqui, ó, ligada à cadeia pesada. Então, o tipo de cadeia pesada que eles têm vai definir a tipagem geral dos anticorpos. Quando se tem a produção dessas proteínas no nosso corpo, elas são sintetizadas por células de defesa. Inicialmente, um glóbulo branco, chamado de linfócito B, e pode, inclusive, se modificar em um outro tipo de célula, já fora da corrente sanguínea, que nós chamaremos de plasmócitos. E uma vez produzido determinado tipo de anticorpo, nós podemos produzi-lo sempre. Nós temos a capacidade de sintetizá-lo sempre. Isso porque nós vamos formar no nosso corpo as chamadas células de memória. Então, isso vai tornar imune ou imunizados contra determinado patógeno. Aqui você tem uma estrutura tridimensional do corpo, e aqui a atuação deles em algum corpo estranho. O encaixe do anticorpo no corpo estranho tem a ver com algumas proteínas que serão reconhecidas, e aí o anticorpo poderá se encaixar. Esse encaixe a gente chama de reação de opsonização. Apesar que originalmente ela surgiu por anticorpos que atacam células tumorais, que seriam células mutantes. Aqui você tem o linfócito B produzindo anticorpos que vão interagir com o antígeno, que no caso aí vai ser o corpo estranho. Esse corpo estranho pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, um protozoário, ou seja, aquilo que invadiu o seu organismo, que não faz parte do seu corpo, ou que foi formado de forma diferenciada, como, por exemplo, as células tumorais. Aqui você tem as 5 classes diferentes de anticorpos. Essa sigla IG vem da palavra imunoglobulina. É o outro nome que nós damos aos anticorpos. Apesar que algumas imunoglobulinas são apenas receptores de membrana, mas convencionou-se chamá-los de imunoglobulinas. Então, anticorpos ou
imunoglobulinas. Você tem os anticorpos IgG, da imunoglobulina G, que são os primeiros anticorpos que nós temos antes de nascer. Eles são repassados pela mãe via placentária. Então, durante a gestação, então é só pegar a letra G aí, ó, de gravidez, gestação, eles são transmitidos da mãe para o feto. E depois você passa a produzi-los. Inclusive, serão aqueles que nós sintetizamos em maior proporção, em maior quantidade. Uma infecção aí, que você já tem um tempo mais prolongado adquirida, os IgG são os que predominam. Então, dá para você prever no exame sorológico se a pessoa teve infecção recente ou mais tardia. Quanto mais tardia, maior a quantidade dos anticorpos IgG. Os anticorpos IgE, ou imunoglobulina Z, são aqueles que se associam a fenômenos alérgicos. Então, toda vez que você tem contato com o chamado alérgeno, aquilo que você ou é inato, sensível a ele, ou você já nasceu com essa sensibilidade, ou então foi adquirida. Você produz anticorpos IgE que se associam ao alérgeno e vai acoplar em células que vão determinar a resposta de combate inflamatória. Veremos isso detalhadamente. Os IgD, imunoglobulina D, até então não tinha uma forma de atuação conhecida, mas de alguma maneira eles estimulam a atividade de leucócitos, de glóbulos brancos. Os anticorpos IgM, as imunoglobulinas M, é a primeira carga de anticorpos liberada em uma infecção. Então, se você tem um predomínio de anticorpos IgM, você foi recentemente infectado. Os anticorpos IgA são aqueles que você recebe da mãe via leite materno, na amamentação. E depois eles serão também sintetizados pelo nosso organismo. Então, você tem duas possibilidades de receber anticorpos prontos via materna. Uma via placentária e a outra via leite materno. Aqui você tem as três formas de atuações dos anticorpos. Lembrando que a função do anticorpo não é destruir o corpo estranho. O anticorpo, ele basicamente se associa ao corpo estranho e vai retê-lo, e vai imobilizá-lo, facilitando com isso a destruição dele por algumas células de defesa. Aqui, por exemplo, você tem uma célula que a gente chama de fagócito, que vai englobar esse corpo estranho. E ela faz isso mais eficientemente depois que ele é segurado pelo anticorpo. Aqui você tem a reação de neutralização, corpo estranho em amarelo, e os anticorpos aderindo à superfície externa dele, imobilizando, e com isso facilitando o seu englobamento. Aqui você tem a reação de aglutinação, quando vários anticorpos associados ao seu corpo estranho, eles se aglutinam, se reúnem em um ponto, facilitando o englobamento desses corpos estranhos. E quando o corpo estranho é alguma coisa fluida, líquida, você tem a precipitação. Os anticorpos se ligam, represando em alguma parte aquela substância líquida estranha, até que uma célula de defesa chegue e faça ali a limpeza do local. Então, três formas de atuações dos anticorpos. Pode acontecer desse anticorpo se associar com a proteína de defesa, chamada proteína complemento. E juntos, eles conseguirem romper o envoltório externo do patógeno. Aí, neste caso, você passa a ter o anticorpo destruindo o patógeno, mas não sozinho. É ele associado com a proteína complemento. Aqui você tem as chamadas linhas ou barreiras de defesa do nosso organismo. Nosso corpo trabalha basicamente com três barreiras de defesa, três linhas. Sendo as duas primeiras aqui barreiras inespecíficas.
Então, agem mais ou menos da mesma maneira no combate a qualquer corpo estranho. Primeira linha de defesa, você tem, por exemplo, a nossa pele. Por que que a pele é atuante no processo de defesa do organismo? Porque a camada mais superficial da nossa pele, a epiderme, é tecido epitelial, cujas células estão bastante unidas umas às outras. Então, basicamente, fecha-se os espaços. É uma barreira física ou mecânica, impedindo a entrada do corpo estranho. Então, a barreira física é a nossa pele. Pode ser também nossas mucosas. Igual, por exemplo, a mucosa das vias respiratórias, ocorre ali a secreção do muco. E esse muco, ele está relacionado com a retenção de impurezas e de corpos estranhos. Com isso, você pode ter a remoção mais fácil dele quando se fizer a remoção do muco. E temos também, lá pela mucosa estomacal, a secreção do suco gástrico, cujo pH baixo vai tornar o ambiente inóspito, eliminando vários micro-organismos que foram ingeridos. Sem contar que você tem pelos pelos as glândulas sebáceas, que liberam o sebo, o suor, tudo isso liberado na pele, você passa a ter um ambiente ácido também na pele. Essa acidez na pele elimina a grande parte dos micro-organismos. Sem contar que no suor, na lágrima e na saliva, você tem a presença da lisozima, que é basicamente um bactericida natural que nós temos. Dissolve a parede celular das bactérias, eliminando-as. E sem contar que lá no nosso intestino, você tem a microbiota que compõe sua flora intestinal. Tem muitas bactérias que fazem o equilíbrio com bactérias que seriam danosas, que seriam maléficas. Então, esse equilíbrio, a nossa microbiota acaba controlando a população dessas bactérias. Mas a primeira linha de defesa pode falhar. Na segunda linha, você já passa a ter a atuação de mais células ou substâncias. Igual, por exemplo, uma das células que atuam bastante na segunda linha são chamados fagócitos. Células que englobam, que fagocitam corpos estranhos. Basicamente, você tem 3 células do seu corpo que fazem isso. Os macrófagos, que estão espalhados por todo o seu corpo, elas formam o chamado sistema monocítico fagocitário. Elas são originadas a partir do monócito, glóbulo branco, e ao se especializarem, elas se transformam em macrófagos, células fagocitárias. Você tem os neutrófilos e os eosinófilos, que são 2 glóbulos brancos. Você tem a presença de mastócitos, células que liberam uma substância chamada histamina, e essa substância ela é de natureza vasodilatadora, promovendo com isso no local a chamada resposta inflamatória. Aqui você vai ter, por exemplo, um mecanismo de interação entre células infectadas. Pode ser, por exemplo, aqui uma infectada sendo destruída por uma célula NK, natural killer. Ou então células que se comunicam através de substâncias do tipo interleucinas, comunicação entre glóbulos brancos. Você tem as chamadas interferons, que quando uma célula infectada libera, vai atuar numa célula sadia, impedindo a infecção dela também. Você tem as chamadas histaminas e prostaglandinas, que são de natureza inflamatória, e os pirógenos. Quando o macrófago normalmente fagocita um corpo estranho, libera essa substância que o hipotálamo reconhece, desencadeando a partir daí o que nós chamaremos de estado febril, o aumento da temperatura corporal para tentar aumentar a eficiência das reações e desnaturar as proteínas do patógeno. Se a segunda linha falha, você tem a terceira. A terceira é a única que exige especificidade
porque envolve a produção de anticorpos, proteínas específicas e memorização, já que as células que produzem os anticorpos se transformam em células de memória. Então, aqui você tem a produção de anticorpos, ou então contato direto de célula infectada sendo destruída pelo linfócito T, chamado citotóxico. Então, tudo isso aqui inclui a terceira e última linha ou barreira de defesa. Quando se tem a resposta inflamatória, que tem a ver com substâncias lá da segunda linha, aqui, por exemplo, você teve a lesão na sua pele. Então, a primeira barreira foi rompida. Bactérias invadiram o local. Existe uma sinalização química reconhecida que vai desencadear a liberação de histamina por células do tipo mastócitos, que já estão no próprio tecido, ou então células que estão na corrente sanguínea. Tem célula, glóbulo branco, chamada de basófilo, que também faz a liberação de histamina. Isso vai promover a dilatação do vaso sanguíneo. Com o vaso dilatado, a parede fica mais permeável, permitindo, assim, a saída de células de defesa, que vão até o local para englobar o corpo estranho. Uma das células que estão saindo aqui, ó, você tem neutrófilos e monócitos, que vão se transformar em macrófagos. Esse momento de células abandonando o vaso sanguíneo, a gente chama de diapedese. Então, a gente pode afirmar que a histamina, pelo seu efeito vasodilatador, facilita a diapedese. Essas células vão atacar esses corpos estranhos. Inclusive, o resultado da morte de células estranhas e células de defesa pode formar no local, inclusive, o pus, que é indício de que houve combate. Assim que ocorre a fagocitação dos corpos estranhos, se for bactéria, por exemplo, o neutrófilo, que é chamado de célula suicida, kamikaze, libera no local uma substância chamada defensina, que elimina qualquer vestígio bacteriano, mas acaba matando elas próprias. Então, elas morrem para defender o nosso organismo. Quando se tem a resposta inflamatória, 4 características principais são associadas a esse fenômeno. Primeiro, o inchaço, devido à dilatação do vaso sanguíneo, então o local fica inchado. Avermelhado é o rubor ou vermelhidão, já que o vaso está dilatado, o fluxo sanguíneo aqui acaba sendo mais intenso. Você vai ter calor, então a área fica mais quente, porque o vaso sanguíneo dilatado dissipa maior calor, maior parte de calor, já que fica mais permeável. E você vai ter também a dor, já que aí você comprime as terminações nervosas livres, dando a sensação de dor. Então, 4 características principais que nós associamos à inflamação: calor, dor, rubor e o inchaço. Aqui você tem outro mecanismo de resposta inflamatória que a gente associa como alergia. Como é que seria o processo? O alérgeno, aqui representado por um pólen de planta, mas poderia ser um pelo, uma substância química qualquer, alguma coisa que você ingeriu, por aí vai. Quando você tem um alérgeno reconhecido no nosso corpo pela primeira vez, você é estimulado a produzir anticorpos. E os anticorpos produzidos são os anticorpos chamados IgE. Esses anticorpos, associado aí com alérgeno, vai estimular, vai sensibilizar células do tipo mastócitos ou basófilos, que passam então a liberar a histamina. Essa histamina liberada promove a dilatação do vaso sanguíneo, facilitando a saída de células que atacarão o patógeno. Isso é uma reação primária. Primeiro contato com o alérgeno. Por isso que essa reação geralmente é mais branda, a produção de anticorpos é pequena, e ela acontece em um tempo maior. Ela é mais lenta no acontecimento. Agora, você já foi sensibilizado.
você já criou células de memória. Quando ocorrer o segundo contato com o patógeno, você já tem anticorpos prontos. E aí o alérgeno, ao se associar com eles, vai estimular de imediato a liberação de histamina. Resultado, você passa a ter uma resposta mais rápida e com maior produção de anticorpos. Por isso que a reação vem mais intensa quando é a segunda vez. Se isso aqui for fora da corrente sanguínea, você vai ter uma resposta inflamatória local. Se o alérgeno estiver na corrente sanguínea, como é comum de acontecer nas alergias de algum componente da anestesia, você passa a ter uma dilatação generalizada. É o chamado choque anafilático, que envolve queda de pressão arterial, e aí o coração acelera, taquicardia, e a pessoa pode entrar em convulsão e morte. Então, é um mecanismo que acontece muito tipicamente quando o alérgeno está na corrente sanguínea. Aqui você tem um retrato do que seria a terceira linha de defesa. O antígeno é a primeira vez que ele invade o seu corpo, ele vai ser reconhecido como corpo estranho e vai ser englobado, fagocitado por macrófagos. Essas células, elas vão expor, através das suas proteínas de membrana, chamadas de MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade. Ao expor esse MHC, quem vai reconhecer isso são os chamados linfócitos T auxiliares, glóbulos brancos, células de reconhecimento da invasão de corpos estranhos. Então, o macrófago apresenta o antígeno e o linfócito T auxiliar, T4, CD4 ou helper, vai reconhecer isso e vai chamar outras células para atuarem. Se ela chama o linfócito B, elas ativadas passam a produzir anticorpos e depois se modificam em plasmócitos. Então, isso aqui envolve a produção de proteínas de defesa que nós encontraremos circulando no sangue, no plasma sanguíneo. Por isso que esse tipo de imunidade é chamado de imunidade humoral. O termo humor vem de fluido. Então, os anticorpos estão na parte fluida do sangue, no plasma. Gente, o tempo que você leva para que essa reação aconteça e os anticorpos cheguem na corrente sanguínea em quantidade para ser detectado, a gente chama isso de janela imunológica. Isso pode variar de acordo com o tipo de patógeno, isso pode variar de acordo com a eficiência do seu sistema imunológico. Então, o tempo que você leva para produzir anticorpos e eles serem detectados é a janela imunológica. Por isso que no caso do vírus HIV, espera-se uns de 30 a 60 dias para se fazer o exame, para que dê tempo da pessoa passar por essa janela imunológica e os anticorpos anti-HIV serem detectados na corrente sanguínea. Tanto é que o linfócito T auxiliar é a célula atacada pelo vírus HIV. Por isso que ao atacá-la, a pessoa perde a capacidade de reconhecimento da invasão de corpos estranhos. Ela entra na síndrome da imunodeficiência adquirida. Outra célula que pode ser chamada é o linfócito T citotóxico, também chamados de T8, CD8, killer, assassinas ou matadoras. Essas células, elas não atacam diretamente o patógeno. Elas atacam células que têm um patógeno dentro delas. Vão até essas células, liberam substâncias do tipo perfurinas, que perfura a membrana plasmática da célula, permitindo a entrada de água. A célula explode e aí o patógeno não consegue parasitar o seu organismo. A última amostragem de vacina aí para combater o vírus HIV é aumentar a quantidade dessas células aqui, ó, para impedir que o vírus consiga invadir e se multiplicar nos linfócitos T auxiliares. Essa resposta em que uma célula ataca a outra
nós chamamos de imunidade celular. Então, ataque célula a célula. Isso é a primeira vez que você teve contato com o patógeno. E a partir da segunda exposição, quem passa a atuar diretamente podem ser as células de memória. Toda vez que você reage ao patógeno nessa terceira linha de defesa, você cria células de memória no seu corpo, prontas para atuarem, caso o mesmo patógeno invada o seu organismo. Aqui você tem quanta imunidade, a sua forma ativa e passiva. Só que dentro da ativa e passiva, você pode tê-las natural ou artificial. Vamos definir cada termo desse? Quando fala imunidade ativa, é porque o nosso corpo ativou o sistema imunológico. Então, você passa a produzir seus próprios anticorpos. Isso pode ser feito de forma natural ou de forma induzida, artificial. Quando se fala passiva, é porque você não produziu nada. Você já recebe os anticorpos prontos. E aí você pode fazer isso de forma natural ou de forma artificial. Quando se trata, por exemplo, da imunidade passiva natural. Gente, a passiva natural é quando você tem a mãe repassando os anticorpos para o filho. E isso pode ser via placentária ou via amamentação. Os anticorpos IgG, os anticorpos IgA. Quando se trata da passiva artificial, você tem a soroterapia. Nós veremos logo após como é que é feito esse soro, que é um imunizante, contendo anticorpos já prontos, que vão atuar de forma rápida, de efeito curativo. Mas como não foi o organismo que produziu, eles serão descartados precocemente. Então, tem pouca durabilidade no nosso organismo. Quando se trata da forma ativa natural, é você produzir anticorpos estimulados pela presença do patógeno no seu organismo. Então, contato direto com o patógeno no seu corpo. Tanto é que a imunização em massa, antigamente, quando não tinha a maioria das vacinas atuais, era você adquirir a doença na fase da infância, quando geralmente a maioria delas são brandas. E aí você produz anticorpos, cria células de memória e fica imunizado para o resto da vida. Quando se trata dela artificial, seria a estimulação para a produção de anticorpos a partir da chamada vacina. A vacinação não tem na vacina nenhum anticorpo. Tem o antígeno, o patógeno, morto ou atenuado. Atenuado quer dizer vivo, porém incapaz de promover a infecção. Ou no caso do vírus, uma forma de inativá-lo, já que não tem como matar um vírus. Outra forma, seriam as vacinas mais modernas, seriam as vacinas que podem ter a toxina do patógeno, ou então material genético do patógeno, que dentro de uma célula sua vai ser transcrito e traduzido, e aí se produziria a mesma proteína que o patógeno produziria. Então, de qualquer maneira, você é induzido a produzir seus próprios anticorpos. Na história da vacina, você tem o Edward Jenner, um inglês, que em 1795 a 96 desenvolveu o primeiro imunizante chamado vacina, analisando a varíola que estava cometendo no interior da Inglaterra, atacando bovinos e sendo repassada para seres humanos, analisando o sangue de alguns bovinos contaminados que se curavam, proteínas estranhas que não tinham naquele que não havia contaminado. Essas proteínas é o que a gente chama hoje de anticorpos. A partir daí, atenuando ou matando, no caso aí, como é vírus, a gente atenua, então atenuando esse vírus, e ele fez isso em laboratório, você pode fazer isso com radiação ou substância química. E ao introduzir esse vírus atenuado em animais que não haviam adquirido a doença, notou-se que a resposta era a mesma.
Então, a partir daí surgiu a primeira vacina, que é ao pé da letra, VAC, de vaca, INA, medicamento. Então, seria medicamento para bovinos, que hoje é utilizado também em nós, seres humanos. Não é uma ideia tão original, porque alguns séculos anteriores, os chineses já tinham realizado um procedimento parecido. Pegava a casquinha da ferida, que faz na pele da pessoa contaminada, socava e fazia um pó. E soprava esse pó no nariz das crianças, que em contato lá com o vírus já inativado, produziam anticorpos contra ele. Então, ou seja, foi a primeira vacina que a gente tem notícia, mas não para comercialização, igual o derivado de N foi. Aqui se tem a produção do soro, que é uma solução rica em anticorpos. Você vai, aqui no caso, inocular no cavalo, o equino aí é usado no processo de produção de anticorpos, você vai inocular antígeno do veneno da cobra. Então, você tem um veneno extraído da cobra, e esse veneno vai ser inoculado no cavalo. Esse veneno no corpo do cavalo é um corpo estranho, que vai ser reconhecido, e o anticorpo produzido no cavalo vai estar circulando no seu plasma sanguíneo. Você retira sangue do cavalo, isola os anticorpos que estão no plasma sanguíneo, e esses anticorpos serão usados na produção do soro antiofídico, que será aplicado na pessoa que vier a ter acidente com cobras, com serpentes. Você fala, mas nosso corpo não produziria os anticorpos contra o veneno da cobra? Produziria se houvesse tempo hábil. O problema é que ninguém produz corpos da noite para o dia. Isso pode levar semana ou dias ou meses para acontecer. Então, ou seja, não é um processo imediato. E tem veneno de cobra que pode levar a pessoa ao óbito em questão de poucas horas. Então, fazendo a comparação, você tem a vacina com antígeno de efeito lento, que estimula a produção de anticorpos, então tem caráter preventivo. Só que aí é duradoura. O soro é anticorpo pronto, de efeito rápido, curativo, porém com tempo de menor durabilidade. Então, é um paralelo que a gente faz entre vacinação e a soroterapia. Aqui um gráficozinho que é muito lembrado quando se trata de imunização, que é o gráfico da resposta imunológica. Quanto tempo que seu corpo leva para responder à presença do antígeno, do patógeno, e qual é a potencialidade de produção de anticorpos nesse momento. Aqui você tem a primeira exposição ao patógeno, ao antígeno. Repare que a gente mede a quantidade de anticorpos que serão produzidos em função do tempo. Na primeira exposição, repare que ocorre a produção de anticorpos de forma mais lenta. Então, você gasta um tempo maior para produzir esses anticorpos. Por quê? Porque tem que acontecer aquela terceira linha toda que nós vimos. Reconhecer, chamar as células para atuarem, e aí sim ter a produção de anticorpos. Então, isso aí pode acontecer em semanas ou meses. Isso vai variar bastante da eficiência do sistema imunológico. Quando se trata dessa resposta aqui, que é a primeira exposição, a gente chama de resposta primária. A característica dela, ela é lenta e envolve menor produção de anticorpos. Mas qual é a vantagem dela acontecer? Gera-se no seu corpo células de memória. As células que foram ativadas, chamadas para atuar, que produziram anticorpos, se transformarão em células de memória. Células estarão prontas para atuarem a partir do segundo contato com o mesmo tipo de patógeno. Quando vier a segunda, terceira, quarta exposição, você passa a ter as células de memória atuando já de imediato. Por isso que o tempo de resposta aqui é mais curto.
E a produção de anticorpos acaba sendo em maior escala, em maior proporção. Então, quando se tem o segundo contato com o patógeno, você já não deixa mais que ele se instale no seu organismo, porque você já tem imunidade contra ele. Essa imunidade foi adquirida na primeira resposta, onde se produziu células de memória, a partir do momento se produziu os anticorpos. Então, a resposta primária, primeiro contato, é lenta, menos eficiente, permite-se a instalação do patógeno. Vantagem, cria células de memória. Segunda resposta, rápida, eficiente e impede que ele se instale no seu organismo pela segunda vez. Vocês notaram recentemente que a contaminação com o novo coronavírus, apesar de ter surgido na China, matou menos gente proporcionalmente do que em outros países. Porque lá, como o vírus originado daquela região, inclusive eles já tiveram contato com os antecessores dele, como o SARS, que causa a síndrome aguda respiratória, o MERS, que pegou lá a Ásia e Oriente Médio. Então, esses vírus que são os originários do coronavírus, o SARS, por exemplo, e a população já está mais ou menos imunizada. Então, lá não houve uma grande mortalidade, igual está tendo nos Estados Unidos, cuja população nunca tinha entrado em contato com o vírus. Então, é um vírus que normalmente se espalha, normalmente promove pandemias, e ele só desaparece da população depois que grande parte teve contato com ele. Então, ou seja, grande parte já teve a resposta primária em relação ao vírus. Aí você deixa de ter pessoas contaminadas. Aqui você tem a relação da resposta primária e secundária com os anticorpos IgM e IgG. Repare que no início, os anticorpos que predominam desses dois é o IgM. Mas, posteriormente, quem passa a predominar são os anticorpos IgG. E repare outra coisa, quando se pega anticorpos totais, na resposta primária, menor proporção, na resposta secundária, maior proporção. Mas aqui começamos com IgM em maior quantidade, e depois nós temos os IgG, que serão produzidos em maior proporção. Então dá para saber se a pessoa foi recentemente contaminada ou mais tardiamente pela quantidade de anticorpos IgG e anticorpos IgM. E aqui você tem a famosa tabela de vacinação, de imunização ativa da população, quando se tem aí do nascimento até os 14 anos de idade. Algumas vacinas surgiram agora, recentemente, e aí você tem como a primeira a BCG e hepatite B, que vai exigir, no caso hepatite, alguns reforços. Por que doenças viróticas normalmente têm vacinas com reforços? Primeiro, porque não dá para matar o vírus, dá para atenuar. E essa atenuação nem sempre pode ser 100% garantida. Por isso que se faz aplicação em pequena dosagem, mas com reforços, aumentar a eficiência na imunidade do indivíduo. E você tem que levar em conta também a eficiência dos sistemas imunológicos não é o mesmo para qualquer pessoa. Por isso que geralmente as viróticas exigem reforço aí de vacinação. Aí você tem as outras vacinas, lembrando, destacando aqui a recentemente aplicada na população, que é contra HPV, que é o vírus aí chamado silencioso, que causa as verrugas. E nesse caso, aplicação em meninas e meninos a partir dos 9 anos de idade. E gerou polêmica pelo fato de aplicar em pré-adolescente, mas é importante antes que entre na vida ativa sexual, para evitar justamente o contágio com esse vírus. Porque a doença causada por ele, o condiloma acuminado, 16 tipagens dele são oncogênicos, então pode levar à formação de tumores. Desde câncer do colo uterino até câncer peniano ou bucal.
Então, por isso a vacinação precoce aí para meninos e meninas. E o da febre amarela, que era indicada aí reforço a cada 10 anos, e hoje, de acordo com o MS, uma aplicação única. Então, a vacinação aqui envolve imunidade ativa artificial. Bom, nós teremos uma próxima aula ainda sobre tecido sanguíneo, e aí falaremos também de células de defesa. Mas aí ficaremos em outro momento. Então, boa noite, muito obrigado pela atenção, até a próxima.